Bom dia, meninos. Hoje nós vamos falar sobre o que? A evolução da população brasileira. Nós vamos ver a mudança demográfica brasileira em relação à população. Então, o nosso conteúdo hoje é falando sobre a população brasileira. Então, pessoal, nós vamos ver como aconteceu a formação da população brasileira, como se formou e até os dias atuais. Nós lembramos que a tia está sempre falando do censo, que é realizado em 10 anos em relação à população brasileira. Nós vamos ver também, né, sobre a taxa de natalidade, mortalidade, a densidade demográfica, a nível de instrução, rendimento mensal, trabalho infantil, entre outros. Tudo isso nós vamos ver neste capítulo. Nós vimos que a formação da população brasileira ela aconteceu antes mesmo da chegada dos portugueses. Antes dos portugueses chegarem ao Brasil, aqui tinha cerca de 2 a 5 milhões de indígenas organizados em tribos. Aí o que aconteceu, pessoal? Depois de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, houve um grande genocídio desses índios. Nós também vamos ver nesse texto a chegada dos negros. Então, pessoal, em 1550 a 1850, chegaram ao Brasil cerca de 4 milhões de negros africanos trazidos à força. Esse povo de origem da África Ocidental, de regiões próximas ao Golfo de Guiné, onde está atualmente Nigéria, a Gana, a Costa do Marfim, dentre outros. A maioria desses estudandenses foi trazidos nas proximidades de Salvador, na Bahia. Foram trazidos pelos portugueses para resolver o problema da força da mão de obra. Porque os indígenas, todos nós sabemos, já estudamos história, que os indígenas não eram muito de trabalhar, só trabalhavam para a sua sobrevivência. Então, os portugueses necessitavam de mão de obra. Então, eles trouxeram os escravos vindo do continente africano. E o que aconteceu, pessoal? Houve uma miscigenação. É o cruzamento entre as etnias, o cruzamento entre esses povos. Os indígenas com os negros com os brancos, que originou os mestiços. Ou que nós podemos falar, os pardos, que são os seguintes: os mulato, caboclo e o cafuso, que essa mistura originou essas etnias. Essa mistura de etnias originou outras etnias. Você observa aí no slide de vocês que o mulato, o branco mais o negro. O índio mais o branco forma o caboclo. O índio mais o negro forma o cafuso. Essa é a formação da população brasileira. Esse crescimento natural da população brasileira foi medido através do censo, que é a contagem da população realizada de 10 em 10 anos, que eu falei para vocês bem no início, a contagem do censo, que vai para nossos livros, que fica registrada em nossos livros, acontece em 10 anos. Esse primeiro registro foi em 1500 a 1872, apenas estimativas conseguidas através de relatos. Não foi precisamente o censo demográfico, foi só um registro. Já o primeiro censo demográfico realizado no Brasil foi em 1872. Você observa aí esse gráficozinho aí na página 30 de vocês, ó, o crescimento da população segundo o censo de 1872. Este ano é para acontecer o censo demográfico em nosso país. Um dos fatores que contribuíram para esse crescimento populacional foi a industrialização e a urbanização, pessoal. Que veio com essa urbanização e essa industrialização? Melhores padrões de vida, já que as infraestruturas das cidades eram maiores e melhores do que no campo. Mantiveram as taxas de natalidade e reduziram-se as taxas de mortalidade, o aumento da população e da expectativa de vida. Tudo isso contribuiu para o crescimento
da população brasileira. De 1960 aos dias atuais, pessoal, houve uma redução da taxa de fertilidade. Houve uma redução da taxa de fertilidade. O que quer dizer essa taxa de fertilidade, pessoal? O número médio de filhos por mulheres em seu período fértil. Então, o que aconteceu? As mulheres passaram a se cuidar mais, tomar anticoncepcional, usar preservativo. Então, passaram a ter menos filhos. A entrada da mulher no mercado de trabalho fez com que ela também diminuísse essa quantidade de filhos. Com isso, também houve um crescimento do IDH. Vocês observam esse gráfico da taxa de mortalidade no Brasil. Você pode observar que o Nordeste, a taxa de mortalidade é mais elevada do que as outras regiões. A região Sul tem a menor taxa de mortalidade, se você observar aí nesse gráfico. Então, investimento na educação, na saúde e na infraestrutura se resulta na menor taxa de mortalidade. Nós vamos falar da migração interna. Antes de falar da migração interna, pessoal, nós vimos que tem 2 motivos de deslocamento de pessoas. Nós vimos que pode ser voluntário, quando se muda à procura de trabalho e melhores condições de vida, ou quando se abandona o local de origem por causa de guerras, perseguições ou por desastres ambientais. Outro exemplo de quando nós mudamos para outros lugares à procura de melhores condições de vida, quando nós fomos procurar trabalho, a maioria das pessoas que moram no Nordeste se deslocam para outra região, para o Sudeste, principalmente em direção a São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, à procura de melhor condições de vida, melhores trabalhos. Isso é uma forma voluntária, um deslocamento voluntário. As migrações internas, pessoal, as migrações internas, elas acontecem entre regiões. Quem mora no Nordeste vai para o Sudeste, ou quem mora no Sudeste vai para a região Norte. Então, essa migração interna é dentro do país, só que é entre regiões. Do Sudeste para o Nordeste, Nordeste para o Sudeste. São migrações internas, dentro do seu próprio país. Observando na página 33, nos 2 mapas de 1950, 1970, a migração aí foi entre as regiões. Você pode observar essa setazinha aí mostrando essa migração interna. E por que eles migravam? Migravam na expectativa de encontrar melhores condições de vida do que as que tinham em sua região de origem. Então, eles migravam à procura de melhores condições de vida. Pode haver, pessoal, outro tipo de migração. Estamos se referindo a imigrante. Imigrante, o que é imigrante? É com a entrada de uma pessoa em um país para viver nele. Então, imigrante, a entrada. E emigrante, saída de uma pessoa de seu país de origem para viver em outro. Nós vamos falar sobre a taxa de fecundidade, a taxa de natalidade, de mortalidade. Vamos falar da entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, tudo isso nós vamos falar na aula de hoje. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, que eu havia falado para vocês, que hoje nós vamos falar sobre o Brasil, indicadores sociais. Vamos também falar do aumento da expectativa de vida e o número de idosos no Brasil, sobre a educação, a distribuição da população e o acesso à água ou esgoto, que é o saneamento básico. Hoje nós vamos falar sobre esses temas. Primeiramente, pessoal, nós vamos falar sobre o crescimento populacional em queda, justamente sobre as mulheres passarem a ter menos filhos. A população brasileira aumentou quase 20 vezes desde o primeiro recenseamento realizado no país em 1872, que foi o primeiro recenseamento feito no Brasil, mas desde a década de 1960 ocorre uma redução no ritmo de crescimento. A taxa de natalidade baixou de 1,64% em 2000 para 1,17% em 2010.
Então, pessoal, você observa nesse decorrer a queda dessa redução dessa taxa de natalidade até 2010, que foi a redução de 1,17%. Agora, em 2020, vai haver o censo, aí nós vamos ver qual foi o percentual que caiu nesse período de 2010 a 2020. Porque essa taxa de natalidade no Brasil está caindo desde a década de 1960. Até 1960, nós vimos que a quantidade de filhos era maior por família. E hoje, nós vimos que a redução foi grande, a taxa de natalidade. Diversos fatores influenciaram nessa redução da taxa de natalidade. Vou citar alguns deles: a popularização de métodos anticonceptivos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar. O casal passa a escolher a quantidade de filhos que querem ter. Antes, nós vimos que não era assim, não havia anticoncepcional, as mulheres tinham a quantidade de filhos até 45, 46 anos, a mulher tinha filho, por isso que há essa quantidade de filhos nessa década de 1960, que a quantidade é de 10 a 12 filhos, então houve essa redução de filhos por casal. O resultado foi a diminuição na taxa de fecundidade, que indica o número de médio de filhos por mulher, considerando a mulher entre 15 a 49 anos. Nesse período, a mulher de 15 a 49 anos, houve uma grande redução de filhos entre as mulheres, na sua idade fértil. Você observa aí, éramos 6, éramos 3 e hoje em 2020, será 1 filho. Então, você observa que aí a redução foi grande. Nessa taxa de fecundidade. Nós vimos a pirâmide etária do Brasil em 2010, que você observa que 49% dos homens, comparando com 51% das mulheres. A longevidade da mulher é maior do que a do homem. Aí, pessoal, nós nos pergunta, e o que são indicadores sociais? Indicadores sociais são características sobre aspecto de vida de uma nação, que permite analisarmos a nível de desenvolvimento de determinada área, utilizando para fins de pesquisa, visando a formação, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas. Políticas públicas, pessoal, é muito empregada aí em Bolsa Família, que o governo utiliza, em relação à educação, indicadores sociais, em relação à educação. Nós vimos que o percentual de analfabetismo no Nordeste é maior do que nas outras regiões. E tudo isso é analisado nos indicadores sociais. Menor índice de analfabetismo você encontra na região sul, só apenas 5,5% na região sul, sendo que a região Nordeste apresenta a maior quantidade de analfabetismo, 18,7%, acompanhada aí pela região norte, pela região centro-oeste, sudeste, tem menos analfabeto, é a região sul. Na educação, pessoal, de 25 anos de idade, com ensino superior completo. Então, o índice dessa população de 25 anos, ela é maior em pessoas brancas e mulheres. Então, você pode observar aí que as mulheres são mais dedicadas a terminar seus estudos do que os homens. Em segundo lugar, vem os pardos, sendo que a mulher também fica em primeiro lugar, que mais se dedica aos estudos, a terminar o ensino superior, é as mulheres. Juntamente, pessoal, vem a frequência escolar. As mulheres, ainda o índice das mulheres é maior do que o índice do homem. A frequência escolar, você pode observar que é maior entre as mulheres do que entre os homens, 73,5% das mulheres, enquanto que os homens só apresentam 63,2% de frequência escolar. Então, se você for observar, as mulheres são mais dedicadas aos estudos. A educação envolve um nível de escolaridade e analfabetismo da sociedade. O índice de escolaridade apresenta o percentual da população de idade escolar que efetivamente frequenta a escola. Então, a educação, a análise da educação, ela analisa tudo isso aí, ó. O índice de frequência na escola,
o analfabetismo. Os indicadores sociais servem para analisar todos esses índices que eu falei para vocês. Educação, a renda distribuída no país, tudo isso, esses indicadores sociais servem para ser analisados. Se você for observar o Brasil com os Estados Unidos, taxa de alfabetização dos Estados Unidos é 99%. A taxa masculina e feminina, eles estão empatados. Quanto os meninos, quanto as meninas, frequentam aulas por igual. Já em relação ao nosso Brasil, né, você observa que a taxa de frequência escolar é mais alta entre as mulheres do que dos homens. Os indicadores sociais também estudam o déficit habitacional, as condições habitacionais de um país, como acesso à infraestrutura, os serviços básicos, água potável, coleta de esgoto. Tudo isso a gente vê nos indicadores habitacionais. Loteamento irregulares, áreas de risco, tudo isso é tratado pelo governo como políticas públicas. Observe aí esse índice aí do IDH no Brasil. Em 2018, nós ocupávamos uma posição de 79%. Em 2010, a nossa posição era 73%. Observe, pessoal, que houve uma pequena elevação aí na nossa posição. Pessoal, se você for observar a distribuição da riqueza no nosso país, os brancos ainda prevalecem com a maior riqueza entre eles.